capítulo 4, versículo 12. Diz o texto para nós: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo. Presta atenção nesse texto. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, desonrados, caluniados, debochados, se falam coisas contra você porque você é cristão e leva a palavra de Deus a sério, se caluniam você, olha, se pelo nome de Cristo sois vituperados, desonrados, caluniados, afligidos, sei lá, é um monte de adjetivos que nós poderíamos juntar aqui no texto. Ele está dizendo para nós: bem-aventurados sois, ou seja, aí é que você é feliz. Quando os outros olham para você e dizem assim: mas você não é crente? E por que isso está acontecendo com você? Por quê? Você não ora, você não vai na igreja, você não dá dízimo, você não dá oferta. Vamos para a Bíblia, irmãos, nós somos de Deus. Bem-aventurados sois porque sobre vós repousa. Quem repousa sobre nós? 1, 2, 3 e já? O Espírito da glória de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, em coisas escuras, coisas estranhas. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento. Escuta isso, pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pai, dá-nos uma revelação, fortalece, fortifica a tua igreja, confirma a fé dos teus filhos, porque tem hora, Deus, que nós somos até enganados pela nossa mente. A nossa mente mesmo, ela diz para nós como que a gente, sendo cristão, servindo, orando, jejuando, buscando o Senhor, passando pelas coisas que passamos. Que o Senhor nessa noite nos console pela tua palavra, que o Senhor nos conforte pela tua palavra, que o Senhor confronte a nossa mente, a nossa maneira de pensar, que o Senhor traga para dentro de nós uma estrutura que nós possamos, Senhor, possamos nos submeter à tua vontade, mesmo nas adversidades, enfrentando, meu Deus, as adversidades como heróis, como vencedores e não como soldados derrotados, porque nós fomos lavados no sangue de Cristo, fomos comprados com a vida do teu santo Filho. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecido em nome de Jesus, e você e eu digamos amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ou seja, prova, e nós precisamos entender duas coisas aqui: tem prova e tem sofrimento por desobediência. Se eu sou desobediente,
a minha vida é só ai, ai, ui, ui, misericórdia de Deus. É o desobediente. Agora, a prova é aquela: o aluno vai à escola todos os dias, durante um bimestre inteiro, e no final do bimestre, ele vai passar por uma prova. Essa prova não é para matar o aluno, não é para destruir o aluno. Essa prova é para saber o que o aluno aprendeu ao longo de 2 meses de ensino. É para isso a prova. Então a prova para nós, Deus está examinando o teu coração, o meu coração, a nossa fé, como nós reagimos ou vamos reagir. Presta atenção hoje, porque talvez hoje você não está na prova, mas pode estar um dia. E aí não adianta reclamar contra Deus, porque tem gente que reclama. E se tem uma coisa que deixa Deus furioso é a reclamação. Tem prova na Bíblia, pastor? Claro que tem. Olha lá no deserto, quando o povo reclamando, quando o povo lamentando. Ah, lá no Egito, eles estavam no inferno, eles estavam na fornalha do ferro, eles estavam lá. O mundo é o Egito para nós hoje. O diabo é o faraó para nós hoje, falando figuradamente. O mundo é onde nós vivemos. E ele, então, Deus tira eles de lá. A Bíblia diz que com mão forte Deus tira eles do Egito, destrói aquele país com 10 pragas. Deus mata até os filhos, os primogênitos de animais, dos homens. Deus arrebenta a nação, mas liberta o povo deles da escravidão e do sofrimento. Amém, igreja? E assim Deus nos libertou, assim Deus arrancou nós do caminho do pecado, da desobediência, da servidão a Satanás, fazendo a vontade da nossa natureza humana e a vontade do mundo e a do diabo. Muitas vezes o diabo nos usava para fazer o mal, ou falando, ou caluniando, ou sei lá eu, de alguma forma ferindo alguém, até com palavras. Às vezes somos pessoas bondosas, mas o que sai da nossa boca pode machucar alguém. Então, amados, o Senhor está dizendo para nós: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quando está tudo bem, a gente não entende isso. Mas quando Deus bota a gente dentro de uma prova, Ele quer saber como está a nossa fé. O que nós aprendemos, nós vamos viver isso. Se vocês olharem para mim, que é uma prova maior que essa, eu não podia estar com essa igreja cheia. Eu não tenho me esforçado. E eu sei quando eu tenho orado, buscado a Deus, me preparado para estar aqui, viajado, indo, voltando. Uma prova olhar para essas cadeiras hoje e ver que aqui desse lado falta bastante gente. Então, amados, nós precisamos entender que tanto vocês quanto eu vivemos uma situação de prova. Deus pode estar me examinando nesse momento, olhando assim: eu quero ver se você aguenta. Se você aguentar, eu vou encher esse negócio. Eu quero ver se você está comigo. Essa guerra é de Deus contra o inferno. O diabo tentando ceifar as almas, e Deus esperançoso de salvá-las. Mas ele precisa de alguém, sim ou não? E quem é esse alguém? Se eu pegar e me acovardar, se eu pegar e dizer não vou, vocês podem ter certeza, sexta-feira eu estou aqui na oração. Só se eu tiver que ir para algum outro lugar, fazer alguma outra coisa, alguma coisa de momento. Se não, sexta-feira eu estou aqui na oração. Hoje está tendo a comemoração do aniversário da minha nora. A igreja preparou um negócio lá espetacular para ela. Era para mim estar lá. A igreja me intimando para estar lá. Eu sou o sogro, eu sou o querido deles lá. Agora, eu disse: não posso, eu tenho compromisso, não posso. Eu tenho compromisso com Deus e com vocês que vêm nesse lugar. Então, amados, o texto está dizendo para nós que a prova vem para nos experimentar, para nos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Tem hora que a gente fala assim: meu Deus, que estranho, né? Que situação, por que isso, né? Por quê? Não é por quê, é para quê? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 27, dizendo assim: o que tem a coisa criada que questionar o Criador? Ou seja, essa taça pode dizer para quem fabricou ela: por que
Por que você me fez baixinha e redondinha? Por que a minha forma é nessas condições? Ela pode? Claro que não. Quem decidiu criá-la desse jeito é o fabricante. Foi o sujeito que projetou isso, fez a forma, botou lá no forno. Deus decidiu criar eu e você e permitir que eu e você passe por isso, porque isso glorifica a Deus. As pessoas olham para mim, olham para você e dizem: não desiste, ela não desiste, ele ainda clama pelo meu nome, ainda ora. Olha a mulher de Jó. Eu não acuso aquela mulher, irmãos. Sabe por quê? Porque a mulher de Jó, ela tinha tudo, e ela perde tudo e perde os filhos e vê o marido doente. E normalmente, quando não tem mais jeito, a mulher deposita a esperança, assim, a confiança no marido, o meu parceiro. Agora, o parceiro estava terrivelmente pior do que ela. O Jó disse: olha, você fala como uma doida. Ou seja, nós recebemos o bem de Deus, porque não passar por esse momento? Então, irmãos, ele não está desfazendo dela, e nem eu estou desfazendo dela. Nós precisamos entender que aquela mulher enfrentou o momento mais terrível da vida dela que uma mulher pode enfrentar. E a Bíblia não fala que ela morreu ou desapareceu, nem que Jó casou com outro. Com certeza Deus restaurou Jó para mostrar, para honrar a fé daquele homem, mostrar para aquela mulher que Deus era Deus na vida de Jó e cuidou dela naquele momento de sofrimento, de dificuldade, quando nada tinha mais, porque ela vê o estado do marido em cima do monte de cinza, todos os dias se humilhando diante de Deus, ferindo. Ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Você já abandona esse teu Deus? Que Deus é esse, Jó? Que Deus é esse que permite o mal entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da tua casa? E o Jó diz para ela: não, a gente recebe o bem de Deus, o mal também. Os filhos morreram. Quantos filhos eram? Vocês lembram? 10. Quantas meninas? 3. Quantos meninos? 7. E eles tinham família. E os netinhos? Que a Bíblia não se refere aos netinhos. Será que Jó não tinha um amor profundo? Que a Bíblia diz que os filhos se reuniam, faziam festa, deveriam gostar de uma balada, como é que fala aí? No linguajar do povo aí, do goró, de uma manguaça. Os caras deveriam gostar de tudo isso. E o Jó se levantava pela madrugada e orava a Deus para que Deus perdoasse os filhos, se os filhos o tivessem ofendido. E fazia sacrifícios a Deus, holocausto, sacrificava animal. Olha o Jó. E esse homem, com toda essa fé, com toda essa firmeza, lá no final do capítulo 42, ele vai dizer que ele conhecia Deus e ouviu falar. Mas depois de passar esse período todo, e eu vi um pregador estudioso da Bíblia dizendo que esse tempo da vida de Jó levou 6 anos. Eu não encontrei isso, mas eu ouvi isso. 6 anos de sofrimento. Não foram 6 dias. Tem hora que Deus te enfia num túnel de adversidade e parece que aqui nunca mais vai acabar. O dia que você quiser saber como eu venci, o que eu passei de 94 a 99, eu te conto. Eu sempre com você te conto. Começou no dia 4 de fevereiro de 94. Eu sempre com você te conto. Quantas coisas foram embora da minha vida, no supermercado e mais, muitas coisas. Mas eu dizia para Deus: a minha vida tem que te glorificar. Os bens vão embora, como foi de Jó, mas eu permaneço na tua presença. Tudo que eu tinha foi embora. Num determinado momento, eu estava só com 3 adolescentes, dependendo da ajuda, para quem tinha um supermercado, da ajuda do meu irmão para sobreviver. Morando no fundo da casa da minha mãe, numa edícula, e comendo na cozinha da casa da minha mãe, com 3 filhos adolescentes, que são os meus filhos que vocês conhecem. Então, amados, olha bem, Deus tem hora que Ele envia você num
permite. Parece que aquilo é para acabar com a gente, para matar a gente de desgosto, fazer a gente morrer na fé. A nossa mente tem hora que ela fala coisas loucas para nós, que confrontam a Deus, que é pior que a mulher de Jó. Que a mulher de Jó ela falou de lá, e o Jó disse: não, meu filho, tem hora que é aqui dentro que a coisa funciona, sabe? Quando o diabo vem na tua mente, ou a tua mente mesmo, por nós mesmos, por isso que a nossa natureza humana ela é pecaminosa. Ela diz assim: larga tudo, sai, vai viver com a vida, sai, isso aí, cara. E a tua mente trabalhando contra você. Ele disse assim: como se coisas estranhas acontecessem. Meu Deus, como pode acontecer isso comigo? Pode. Sabe por quê? Porque Deus confia em você. Deus ama você. Ele te escolheu por filho. E Ele sabe o quanto você é leal e fiel a Ele. Em você, Ele pode manifestar a glória dele, provar a você que Ele sabe que você não vai negá-lo. Só entende isso quem passa por isso. Mamãe Isa, quando a senhora chegou aqui aquela noite que a senhora estava ali, quantas coisas Deus fez na tua vida de lá para cá. Quem olha para a senhora, olhava o teu semblante naqueles dias, e olha hoje, a gente vê a transformação e a diferença. E a senhora, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, a senhora está aqui, glorificando a Deus pela tua vida. Presta atenção. Eu estou falando dela que você é a mais nova na fé, aqui com a gente. Agora, irmãos, olha o texto, versículo 13. Eu preciso correr nesse eu estou. Não conta nada. Daqui a pouco estou encerrando, gente. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Quem é que quer se alegrar em tribulação? Quem é que quer se alegrar em sofrimento? Quem é que quer se alegrar na adversidade? Quem é que quer se alegrar em participar da aflição? Aí você começa a olhar o que Cristo passou por nós. Foi açoitado, xingado, caluniado, comparado aos perdidos, chamado de beberrão, de comilão, e por fim, depois de ser açoitado e sofrer tudo que sofreu, fizeram ele levar a cruz, sofreu um julgamento injusto. Ei, isso que é o pior. Uma pessoa que é conhecedora da lei, sabendo que ela está sendo condenada injustamente. Você já prestou atenção nisso? Olha aqui, presta atenção aqui, deixa as crianças andar. Olha bem, presta atenção. Você já pensou uma pessoa sendo condenada injustamente? A lei não condena ela, mas ela foi condenada. Preste atenção. Jesus sabia, conhecia, e ele foi julgado injustamente dentro da lei e foi condenado à morte de uma forma injusta e sem direito de se auto-justificar ou de justificação. Sabe por quê? Que era a vontade do Pai. A Bíblia diz que o Pai se agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Havia, vocês pudessem sentir, eu sinto aqui. Glória de Deus nesse lugar. Sabe o que é isso? Moeu, massacrou o filho dele dentro de um julgamento injusto, foi açoitado de uma forma brutal. Eu não vou descrever aqui as minúcias. E depois, na cruz, os nossos pecados caindo sobre ele. Ele se tornando enfermo, doente na cruz. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E o castigo que estava sobre ele na cruz é o que nos traz a paz. Aleluia. Aleluia. Tem que ser crente, irmãos, para entender essas coisas, acreditar nessas coisas e confiar que essa é a vontade de Deus e o plano de Deus. Porque senão a gente abandona Cristo, abandona a igreja, abandona o Evangelho e vai viver a vida igual aos outros perdidos lá fora. E aí o Senhor vai dizer: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, quando Cristo vier, quando Cristo se manifestar em glória nas nuvens, aqueles que dormem no pó da terra, que morreram salvos
estiverem vivos, servindo a Cristo, dentro do caminho de Cristo numa igreja, será arrebatado, será arrancado da terra para o encontro com Ele nas nuvens. Olha que coisa linda! Pensa isso, tua mente não entende isso, mas pela fé, faz um filme da multidão de salvos subindo, que estarão nesse dia isso, quando Cristo vier, quando soar as trombetas, os quatro cantos do mundo ver Jesus. Como, pastor? Oh meu Deus do céu, a nossa mente não entende, a nossa mente nunca foi no céu. O que nós temos do céu dentro de nós é o Espírito Santo, é a glória dele revelada a nós pelo Espírito da glória, que nos revela as grandezas de Deus. Deus é poderoso, Deus não é esse Deusinho que a gente imagina. A gente olha para os problemas, olha para as circunstâncias e diz: ah, acho que não tem jeito. Claro que tem jeito. Onde tiver fé, onde tiver convicção, certeza de que Deus é Deus, Deus age. Nossa, e Ele vai dizer aqui, para que também, versículo 13 final, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Sabe isso? Glória a Deus, olha Ele! Ele prometeu e Ele chegou e Ele veio nos buscar. Essa é a esperança da igreja, irmãos. A igreja não é um supermercado. Isso aqui não é um lugar de buscar coisas. Isso aqui é um lugar de buscar a Deus. Porque quem encontra Deus encontra provisão suficiente para todas as suas necessidades espirituais, para o perdão do pecado, é o consolo da alma, é a paz do espírito, e encontra suprimento para as suas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus. Bíblia diz que com Ele o Senhor já nos deu todas as coisas. Ah, meu Deus, olha isso. Se pelo nome de Jesus, ou nome de Cristo, como está na tradução de Jesus Cristo, sois caluniados, vituperados, desonrados, ou seja, todo o mal que você sofre, porque você é cristão e as pessoas olham para mim, olham para você e acham que nós somos tontos, acham que nós somos bobos, como disse uma jornalista esse tempo atrás, em um grande jornal do Brasil, que nós somos uma massa ignara. Sabe o que é massa ignara? Um povo ignorante. São miseráveis. Vai queimar no inferno que ela não quer em Jesus. Mas ela diz que nós somos uma massa ignara, ou seja, um bando, uma massa, um povo ignorante. Claro que não. Nós somos o povo mais esclarecido da terra, mais inteligente da terra. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem é nosso Pai, nós sabemos quem perdoa os nossos pecados, nós sabemos quem nos dá a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí, queridos, se pelo nome de Cristo fores vituperado, a palavra vituperar na Bíblia significa insultar, desaprovar, caluniar, injuriar, sofrer desonra, injúria, dizer vitupérios. Olha só, o que significa expor ao vitupério: comportamento, discurso ou atitude de demonstração ou que expõe alguém a situação humilhante, vergonhosa. Quando essa jornalista diz num grande jornal que nós somos uma massa de ignorante, ela está, pelo discurso dela escrito no papel, dizendo, nos humilhando, nos envergonhando, nos expondo à desonra, à humilhação, à calúnia e ao vitupério. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da tua vida. Aleluia. Jesus é o Senhor da tua vida. Glorifica a Deus. Irmãos, preste atenção. Eu queria ter tempo. Não dá. Já as horas que nos levam para perto de Cristo estão avançando. Olha só esse. Vou compartilhar mais um versículo com vocês. Que nenhum de vós padeça como homicida. Homicida é um malfeitor, alguém comete uma barbárie. Que nenhum. Ah, e tem outra coisa. Lá em 1 João capítulo 2, se não me falha a memória,
versículo 15 até o 20, por ali, você vai encontrar isso lá nas cartas. João está dizendo assim, que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e nele não está o amor de Deus. Olha só, preste atenção, porque a gente olha o homicida e pensa no homicida, aquele que vai lá e tira a vida do outro. Verdadeiramente. Mas e o que odeia? Deixa eu ver se eu acho esse texto rapidinho. Eu estou perto de João aqui, eu estou no Pedro, né? Pedro e João, dois caras vão, rapaz, Pedro e João. Vamos ver se eu acho aqui, já mando para uma Carol botar lá para nós. Eu gosto, assim, irmãos, ler a Bíblia com vocês, ensinar vocês a Bíblia. Olha, é o 1 João capítulo 3. Esse capítulo 3, irmãos, tem que ler em casa. Os filhos de Deus. E ele vai falar sobre a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. No versículo 8 ele fala sobre os filhos do diabo. Então, vamos lá no versículo 15. Deixa eu ver. No versículo 15, irmã Carol, 1 João 3,15. Irmãos, quando vocês verem isso, vocês não pensem que é sabedoria minha, não. Nossa, pastor Adelino, é o Espírito de Deus, ele vai me dando as coisas pelo meio do caminho, ele vai me revelando os textos como se fosse, quando você está no computador, você vai clicando, ele vai abrindo uma aba, vai abrindo outra aba, você vai entrando por sites, procurando, buscando coisas, pesquisando. O Espírito de Deus só tira de dentro de você e dentro de mim aquilo que está dentro. Ele nunca vai cobrar de nós o que nós não temos. Olha só, qualquer que despreza ou aborrece é a mesma coisa. O seu irmão é homicida. E ponto final. Não tem uma vírgula aqui para a gente falar, não, mas nada. Acabou. Deus falou que é. E agora? Não aceite isso. Vai orar e falar para ele que você não aceita. Entendeu? Olha só a coisa séria. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Sabe o que é permanente nele? Porque hoje eu posso estar nele, mas o pecado está dentro de mim, o mal está dentro de mim, e daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano eu posso não estar mais nessa terra. Eu conheci uma mulher com 37 anos, muito bonita, fui chamado para orar por ela lá em Presidente Pessoa. Ela era da cidade de Maracajá, no Mato Grosso do Sul, e ela estava na cama, muito fraquinha, mas conversava bem. E eu orei por ela. E quando eu terminei de orar, ela disse assim: pastor, Deus falou alguma coisa com o senhor? Eu falei: não. Eu pus a mão nela, como estou pondo a mão aqui. Parece que era uma madeira fria, uma coisa fria. O amor de Deus tinha se retirado daquela mulher. O Espírito de Deus tinha se retirado daquela mulher. E eu falei: não, filho, Deus não me revelou nada, não me mostrou nada. E se Deus tivesse falado para mim, fala para ela que ela vai morrer, eu falava mesmo, porque não tem esse negócio comigo. Delicadeza, com amor, eu ia pregar a palavra, tentar levá-la ao arrependimento, mas eu diria. Agora, nesse momento, eu disse para ela: filha, não tem nada para falar para o senhor. Ela disse: pois eu tenho para falar para o senhor. Eu sei porque eu estou em cima dessa cama, eu sei porque eu estou desse jeito. E eu tenho certeza que Deus vai me recolher, porque Deus já tem falado comigo. Eu sei o que eu fiz. Eu não perguntei. Os curiosos ficam tudo doido para saber o que ela fez. Não sei. Eu também perguntei. O senhor ficou curioso? Não, fiquei com vontade de saber. Mas eu não ia perguntar. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Olha o texto. Vamos ler o texto. Qualquer que aborrece ou despreza seu irmão é homicida. Ponto final. E vós sabeis. Aqui não está falando quem mata. Não está dizendo quem mata. Homicida é o que despreza, o que odeia. O outro é assim: ele dorme odiando aquela pessoa e acorda de noite: desgraçado, fez isso comigo, miserável. Ele vai comer, ele está comendo uma coisa que lembra do outro, ele está comendo o outro. Ele está carregando aquela alma com ele. Às vezes o outro está lá comendo pudim e você está comendo pudim. Sabe por quê? Porque aquela alma está presa a você, ela te acompanha,
ela dorme com você, ela levanta com você, ela come com você, porque ela está dentro de você. E o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Olha só o texto. Qualquer que despreza ou aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele. Esse nele aqui é em Cristo, a vida eterna. Ou seja, se não tem permanente, posso ter hoje. É a oportunidade que Deus me dá hoje, de olhar para dentro de mim e falar: eu sou um pecador, preciso da tua misericórdia, me arrependo, confesso esse pecado, e o Senhor me ajuda, que eu vou lutar contra ele, e eu vou vencer esse pecado, mas eu não vou perder a minha vida nem a salvação. Esse é o caminho para nós. Ou vocês pensam que eu não passei por isso? Eu não vou contar aqui, que está gravando, mas alguns pedaços já testemunhei para vocês de algumas coisas que eu passei na vida, e eu tive que perdoar. E a minha esposa está aqui diante de mim, ela sabe o quanto hoje eu sou liberto do que eu passei lá atrás, do que eu sofri lá atrás, e que eu não carrego essa alma hoje comigo. Está perdoado, está livre. Amados, próximo versículo. Vocês querem que eu pare para ir embora? Eu vou. Maior alegria, eu vou para casa. Mas, meu Deus, eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá bom? Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão. Às vezes a gente pensa que ladrão, não, isso é realmente, ladrão é que sorrupia e tira as coisas dos outros. Mas a gente não pode ser o ladrão da paz dos outros. Preste atenção, às vezes a gente rouba a paz de outra pessoa, pela nossa conduta, o nosso comportamento. Quem é que é o ladrão da paz? É o diabo. E às vezes a gente faz a vontade, como diz a Bíblia, Efésios capítulo 2 ou 3, lá no começo, fazendo a vontade da carne e do diabo. Às vezes a gente rouba a paz de outra pessoa, com palavras, com as atitudes duras, com o descaso, com a forma de agir. Ou malfeitor. Malfeitor é aquela pessoa que faz o mal, que tem, ou como o que se intermete em negócios alheios. Cuidado, não mete o bico nas coisas dos outros, na vida dos outros. Não seja você um conselheiro de quem não te pede conselho. Pergunta para a pessoa se aceita minha orientação. Sim, orienta. Está vendo a pessoa fazendo a coisa errada, você fica enfiando o bico no meio, dando palpite. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Quem acha não tem certeza. Não usa essa palavra, risque essa palavra da sua boca. Em 1962, eu estava cilindrando pão para minha tia. Eu tinha 6 para 7 anos, Carol, lá em Presidente Venceslau. E a minha tia perguntou algo sobre a família. E eu falei: eu acho. Ela falou assim: meu filho, acho não se escreve, tira acho da sua boca. Acabou. Pergunta para a minha mulher se eu uso essa palavra. Fui trabalhar no escritório, maluco para arrumar um emprego. Arrumei um emprego, com 18 anos eu estava naquele emprego. E o meu chefe me pediu 4 coisas. Falou assim: se você terminar, leva para mim. Eu levei 3. Ele falou: então coisa. Eu me esqueci. Eu falei para ele: eu me esqueci. E ele disse para mim assim: o dia que eu te pedir alguma coisa e você se esquecer, eu vou me esquecer que você é funcionário daquilo que vai embora. Acabou. Foi uma vez só. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que se autocorrigir. Senão a nossa vida não muda, o nosso futuro não muda, Deus não age. Eu estou falando de coisas comuns, corriqueiras, do dia a dia da minha vida. Agora, olha bem, como malfeitor é o que se intromete em negócios alheios. Não se intrometa na vida dos outros, não entra em questões alheias. Provérbios fala que aquele que passando se intromete em questões alheias é como pegar um cão pela orelha. Pega um pitbull pela orelha. O que você acha que vai acontecer? Vai arrancar o braço, né, filho? Vai, certeza. Vai arrancar o braço que ele pegou. E Deus está dizendo: não se intermeta em questões alheias. Lembra que nós
dependentes dele, não ele dependente de nós. Nós temos que fazer a vontade dele, não ele fazer a nossa. Eu vou encerrar aqui, mas eu queria que vocês lessem, estudassem em casa. Se você tiver dúvida em algum texto desse, manda para mim. Pastor, me explica isso. Eu continuei lendo o capítulo em casa e eu queria entender isso. Eu vou explicar para você detalhadamente. Meu prazer é ajudar vocês a crescerem. Amém, queridos? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós.